Os livros do Novo Testamento, ou a Bíblia dos cristãos, no caso, os 27 livros neotestamentários, apresenta o Espírito Santo como alguém que possui as prerrogativas de uma pessoa, ou seja, alguém que pensa, sente, age, interage, ensina, protege e é uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade da religião cristã, ou seja, um dos deuses do cristianismo. Hoje vamos fazer um pequeno estudo sobre essa figura invisível, enigmática e misteriosa. E vamos tentar demonstrar o quão ineficaz é esse espírito e quão fracassada é a sua missão. Tudo isso logo após a nossa abertura. Além da Fé com Jason Ferrer. Olá pessoal, seja muitíssimamente bem-vindo, eu sou Jason Ferrer e você está no canal Além da Fé. Saiba que é uma honra e um privilégio muito grande receber você que está aí na região do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste do nosso Brasil. E para você que está fora do Brasil, por gentileza, receba o meu cordial e fortíssimo abraço. Bom, hoje falaremos sobre um assunto importantíssimo que eu tenho certeza que você vai gostar. Olha o nosso tema, a fracassada missão do Espírito Santo. Olha o nosso subtema, porque não devemos confiar nessa superstição. Então, se você gostar, Brasil, por gentileza, se identifica com esse nosso trabalho, então, por favor, inscreva-se, curta, comente, compartilhe, seja membro do nosso canal e, se possível for, ative o sininho das notificações. E eu vou te pedir encarecidamente também que você me ajude nesta causa. Não é fácil a gente carregar essa responsabilidade, pessoal. Por isso, eu preciso de você que está aí do outro lado. O canal Além da Fé, ele se manifestou para desfazer as mentiras e as obras miseráveis, desgraçadas da própria religião. E o nosso trabalho é um trabalho de enfrentamento. Por isso, nos apoie e nos ajude com este projeto. Pessoal, permita-me, por gentileza, interromper a programação de vocês, mas eu quero falar que chegou aqui de lá da livraria Com Cristo, que fica lá na rua Conde de Sarzedas, número 200, loja B, subsolo, no Ebenezer, tá? No bairro de Liberdade, São Paulo. Então, chegou aqui os 6 volumes, capa dura, versículo por versículo. Chegou aqui o Novo Testamento, interpretado versículo por versículo, do Russell Norman Champlin. E ele nos apresenta, pessoal, nesse box aqui, o Novo Testamento interpretado versículo por versículo, gente. Um comentário completo com um estudo sobre cada livro do Novo Testamento. Se você pega aqui também, esse aqui, o Antigo Testamento interpretado versículo por versículo, que é a nova edição 2018, totalmente reformulada e foi acrescida aqui de versões em hebraico dos textos bíblicos. E sem contar, pessoal, que nós temos aqui os comentários sobre cada capítulo, as explicações de cada versículo dentro do seu contexto, dentro do seu capítulo, dentro da sua essência, dentro do que o texto realmente quer dizer e o significado das palavras-chave e dos principais termos. Então nós temos aqui nesses livros as referências bibliográficas, além de muitos outros recursos. Tudo isso de maneira clara, completamente fiel e confiável dentro de uma exegese, uma hermenêutica muito boa. Então, se você quer combater um bom combate, então conheça teologia primeiro, tá? Para que você possa debater teologia. Um abraço para todos. Bom, estamos de volta e é sempre uma honra, é um privilégio contar com a sua presença, com a sua participação e preferência acima de tudo. A gente sabe que o Espírito Santo é chamado também de Espírito da Verdade. É conhecido nas Escrituras como Espírito da Vida, Espírito da Graça, Espírito da Promessa, Espírito de adoção ou Espírito de poder, amor, moderação, santidade, Espírito de sabedoria, Espírito de revelação, glória, fé e Espírito do Senhor também. Agora, o interessante de tudo isso é que para a igreja primitiva, o Espírito Santo era um ser divino. Como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, e Gálatas, capítulo 4, versículo 6. E eu, particularmente, Brasil, eu não conheço uma pessoa que já tenha falado com esse tal de Espírito, ou que pelo menos tenha demonstrado as provas evidenciais da existência desse terceiro Deus. O Espírito Santo é muito visível na igreja primitiva.
principalmente quando nós lemos as cartas de Paulo, assim como também o Atos dos Apóstolos. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11 ao 14, mostra que o Espírito Santo é indispensável. E quando fala que o Espírito é indispensável, eu particularmente não sei em que esse tal Espírito é importante, significativo ou no mínimo indispensável, já que nós não conseguimos sequer observar nenhuma de suas obras aqui na terra, nem canto nenhum. Não existe algum feito ou efeito ou ação em nosso favor que venha desse Espírito. Na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 27, João vai dizer que esse Espírito Santo ele é suficiente. Quando a Bíblia fala que esse Espírito Santo ele é suficiente, eu queria entender em quê. Eu sequer não posso nem pensar em afirmar que o Espírito Santo seja suficiente para alguma coisa nesse sistema em que vivemos, Brasil. Já que estamos aí, estamos a todo tempo expostos à violência da natureza. A natureza é extremamente violenta. Nós estamos entregues à fúria desse sistema, desse universo. Nós estamos completamente vulneráveis diante da dor, diante do sofrimento e diante da morte. Nos evangelhos, inclusive no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 14 e versículo 15, vai dizer que o Espírito, ou o Espírito Santo, é aquele que continua, presta bem atenção, ele continua a obra de Jesus Cristo. É isso que está escrito lá. Agora, venhamos e convenhamos, se esse Espírito de fato continuasse a obra de Jesus, nós veríamos todos os dias os cegos sendo curados, os coxos e paralíticos andando, nós veríamos os doentes sendo curados, os surdos ouvindo, os mortos sendo ressuscitados, os pobres recebendo comida, proteção, recebendo prioridade, segurança e recebendo o Evangelho. Porque era isso que Jesus fazia, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 5, mas não é isso que acontece, não é isso que nós vemos. O que a gente vê, Jason? O que vemos são charlatães, ganhando dinheiro, explorando os pobres, enganando os desavisados, mentindo, traindo, usando drogas antes de pregar, adulterando, fornicando em cima dos púlpitos, dos altares, abrindo igreja em cada esquina e ficando milionário com esse evangelho desse tal do Espírito Santo. E se esse Espírito foi o mesmo que assassinou Ananias e Safira lá em Atos dos Apóstolos, se esse mesmo Espírito, Brasil, é o mesmo Espírito que matou, aniquilou um casal chamado Ananias e Safira por causa de uma única mentira, a pergunta é, por quê? Por qual motivo? Me responde, Jesus. Por que esse mesmo Espírito nada faz diante dos pedófilos, que se utiliza do templo para abusar sexualmente de crianças? Não é possível. Por que esse tal Espírito nada faz para impedir um sequestro? Não faz nada. Ou pelo menos revelar a localização da vítima, mas também não faz. Ou pelo menos paralisar esses sequestradores, mas não faz. O Espírito Santo ele é extremamente poderoso, mas dentro do livro mágico. Fora desse livro, ele é mais inferior que uma simples pomba que você vê aí no centro da cidade. A igreja primitiva, por exemplo, ela pensava no Espírito Santo como alguém que abre o entendimento dos cristãos, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 17 e versículo 18. Mas se ele realmente abre o entendimento, como é que a gente pode? Como podemos ter tantos crentes brigando uns com os outros para saberem qual é o verdadeiro tipo de batismo, ou como funciona a questão da encarnação de Jesus Cristo, ou como entendemos a doutrina da Trindade, ou como se deu a criação do universo, ou como surgiu a vida, ou quem somos nós? O Espírito nos revela de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. O Espírito não revela nada dessas coisas. Ah, Jason, mas lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7 e 10 a 10, diz que o Espírito
revela os mistérios de Deus e as maravilhas da divindade. Gente, por favor, não brinca com a minha mente. Essa é uma das mentiras mais cabeludas que a igreja já pôde desenvolver, que a igreja pôde contar, ou que a igreja pôde escrever, ou a igreja pôde anunciar, Brasil. Nós sabemos, está claro, nós sabemos que não sabemos de nada. Entenda bem isso. Nós sabemos que não sabemos de nada, nem o mínimo, nem o básico, nem o elementar sobre Deus. Como é que esse tal desse Espírito revela as profundezas desse Deus? Por Jesus, por Zeus! Não é possível coisa dessa. E de acordo com esse livro aqui, lá tem um livro chamado Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo concede poder. Você não ouviu. Você não ouviu errado, não. Exatamente. O Espírito Santo, ele concede poder para a igreja. Ele concede poder para o ministério de cada crente. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas onde é que está esse poder? Ou com quem está esse poder? Ou, pelo menos, qual é a igreja que se encontra em algum lugar da face da terra que tem esse poder? Eu não vejo nenhum dos cristãos, não vejo um único cristão produzir pelo menos um dos 33 milagres atribuídos a Jesus Cristo nos evangelhos. Eu não vejo um fazendo isso. Do livro de Mateus, desde o livro de Mateus ao livro de João, nós vemos todos os milagres de Jesus. Nós vemos a atuação do Espírito Santo. Nós vemos tudo isso, mas é só a gente fechar a Bíblia e abrir os olhos para a realidade que nenhuma dessas coisas acontece, Brasil. Agora veja que coisa impressionante. O Espírito Santo está por aqui. Qualquer crente vai dizer que o Espírito Santo está por aqui. Qualquer louco, qualquer deficiente mental vai dizer que sim. Agora você pega o Evangelho aí de Mateus, abre... Peraí. Você que está do outro lado, abre aí o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. Abriu? Beleza? Ou então anota. Pega aqui uma canetinha, anota. Mateus, capítulo 10, versículo 8. Anota o próximo livro, Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Anotou? Agora você vai anotar o outro livro que vem após Marcos, Lucas, capítulo 19, versículo 9. Beleza? Ok? Anotou, não foi? Agora você anota o quarto evangelho, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Agora faz o seguinte, eu convido você, tá? Rufe os tambores. Pegue esses versículos, pega esses versos bíblicos, essas promessas bíblicas e leve-as para cada pastor, para apóstolo, para esse teu reverendo aí. Leva para esse teu bispo, para esse pastor que você tem, para esse padre, merda, que você tem aí. Leva para o papa, para o sacerdote, para o teólogo que você conhece, que você tem admiração com ele. Pega esses versículos que eu acabei de te dar e leva para que cada um desses caras possam pelo menos obedecer ou pelo menos reproduzir o que está escrito. Se qualquer um desses cafajestes, se qualquer um deles reproduzir pelo menos um dos milagres de Jesus, você vem aqui que eu garanto que eu vou fechar o meu canal e vou me tornar cristão e serei uma pedra no sapato de cada ateu. Jason, mas aí não dá, né? Não acho. Eu tenho crença em Deus, mas a minha crença nem estava conta. A minha crença é uma crença meio que jogada ao ar. Eu acredito por acreditar. Eu acredito no Espírito Santo, mas as minhas atitudes demonstram que eu não acredito. Agora é fácil para você com um livro na mão dizer que o Espírito Santo está por aqui, meu amor. Isso aí é muito fácil. Isso aí qualquer candomblessista, umbandista, qualquer pessoa de religião na matriz africana vai dizer que tem. Agora, como é que tu faz para me provar isso daí? Não tem como me provar. Se você pegar o livro de Atos ainda, no capítulo 4, versículo 31, você vai ver que o Espírito também fala com intrepidez
através dos seus servos, no caso, os crentes. E eu não vejo essa intrepidez, Brasil. Ao contrário, eu vejo um povo medroso, um povo supersticioso, fanático, fundamentalista. Eu vejo um povo hipócrita, demagogo, radical e ignorante até dando no coração. Um povo estúpido. E muitos com problemas mentais, problemas intelectuais e problemas cognitivos. Agora vem comigo, presta bem atenção, nós estamos ainda no livro de Atos, o livro histórico do Novo Testamento. Em Atos capítulo 8, versículo 14 até o 24, a Bíblia vai dizer que o Espírito, ele protege o crente da hipocrisia e dos hipócritas. Aí é brincadeira. Cara, isso aqui eu tenho certeza que não acontece. Porque não existe na face da terra alguém mais hipócrita do que o tal do cristão, cara. Cara, por favor. Agora vamos adianta mais um pouquinho. Você vai para Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 1 até o 4. Aí você vai ver uma coisa complicada. Você vai ver que o Espírito, ele reveste os cristãos para o trabalho missionário. Como é que é isso, Jason? Bom, ele reveste com poder, ele reveste com autoridade todos aqueles cristãos que estão em trabalho de missão. Aqueles cristãos que saem por aí panfletando, falando do evangelho, viajando os mundos e fundos. Cara, se realmente esse Espírito revestisse os cristãos com poder e autoridade para o trabalho missionário, com certeza, Brasil, veríamos os cristãos repetindo os mesmos milagres de Jesus. Veríamos os cristãos exercendo os dons do Espírito que está na Bíblia. Veríamos os cristãos demonstrando os frutos do Espírito e falando os idiomas de cada país sem precisar entrar em qualquer curso de idioma. Mas nós não vemos isso. Ainda no livro de Atos dos Apóstolos, que significa atitude dos apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, a atitude dos apóstolos. Então você vai ver no capítulo 7, versículo 55, que o Espírito Santo, ele glorifica o Senhor ressurreto. Cara, isso é uma mentira. Isso é uma mentira deslavada, porque nós não temos uma única evidência histórica da ressurreição de Jesus. Uma sequer. Estou falando duas. Uma só. Se o Espírito de fato testificasse a ressurreição de Jesus, com toda certeza teríamos provas abundantes e repletas sobre a tal ressurreição de Jesus, que na verdade não passa de uma mentira, Brasil. Agora você faz o seguinte, você pega Atos ainda, capítulo 16, só adianta um pouquinho mais. Adianta o livro. Você pega Atos capítulo 16, versículo 7 até o 10, vai dizer que o Espírito Santo, ele é o guia no ministério dos cristãos. Essa daí, Brasil, é outra mentira. Já que vemos se multiplicar o número de templos, é só você olhar. O número de igrejas, o número de doutrinas, o número de mentiras, o número de confusões, se multiplicar os números de contendas e de embaraços dentro do cristianismo. Como é que esse Espírito Santo, ele está conosco e ele guia todo o processo histórico da igreja, se nós não temos sequer uma Bíblia preservada? A Bíblia não foi preservada. Não temos os autógrafos dos autores preservados. A patrística não é confiável, meu amor. A tradição cristã é completamente insegura. As cópias da Bíblia sofreram adulterações, substituições, adições, edições, subtrações. E alguns livros foram até perdidos e outros foram completamente ignorados. Quem é que manda na igreja? É o Espírito Santo ou o Papa? Então, Brasil, como é que a gente pode afirmar que existe porque existe um Espírito? Como é que esse Espírito está guiando a história da teologia cristã se os maiores teólogos de todos os séculos se digladiam uns com os outros para provar a veracidade das Escrituras, a existência de Jesus e a sua ressurreição, Brasil?
Por gentileza, não há possibilidade disso. Bom, Brasil, chegamos à conclusão deste vídeo. Espero que você tenha gostado. E como sempre, eu trago uma reflexão em todas as minhas conclusões. O que eu queria, na verdade, é que você se conscientizasse de uma só coisa. Nós não estamos desamparados apenas no dia de hoje, mas estamos desamparados há dias, semanas, meses, anos, séculos, milênios e sempre. Não existe nada na terra, nada na terra, no céu, debaixo da terra, nos mares, nas profundezas do abismo que possa nos ajudar. Não aparece nada aqui, Brasil. Nenhum espírito se manifesta, nenhum espírito aparece, ou se identifica, ou se revela, principalmente esse tal desse espírito aqui, o Espírito Santo. Tudo que nós temos, eu, tu, ele, nós, vós, eles, tudo que nós temos são apenas crenças, ou é apenas crença. Crenças de que existe algum Deus, ou que existem os deuses, ou que existem espíritos. Mas o que são esses deuses? O que esses deuses fazem? Me diga, pelo amor de Zeus. Para quê? A pergunta é essa, presta bem atenção. Para que eu quero um Deus imprestável? Porque eu preciso, cara, se pergunta! Pelo menos isso, se pergunta! Porque eu preciso me submeter? Para que eu preciso reverenciar, adorar, queimar incenso, me sacrificar, matar animais, coitado, acender velas, conversar com os bonecos da Igreja Católica ou das religiões de matriz africana? Para que eu preciso exaltar, louvar ou fazer o santo, né? Ter uma estátua de um boneco dentro de casa, ou ler a Bíblia, orar, jejuar, pagar o dízimo? Para que eu preciso conversar sozinho, fingindo que eu estou conversando com algum Deus? Para que isso? Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? E para quê, Brasil? Então, eu vou pedir a você encarecidamente algumas coisinhas básicas que eu sei que você pode fazer. Cara, apenas reflita. Você tem um cérebro, pensa, raciocina, coloca a tua consciência para funcionar e se perguntar como um Deus poderosíssimo, amoroso, justo, bom e perfeito consegue olhar. Como que esse Deus consegue olhar essas crianças com câncer e ignorar a dor, os gemidos, o sofrimento, o preconceito contra elas, ignorar os gritos de horror, o desespero e a aflição dessas coitadas? Como um ser pessoal, interativo, dinâmico e que, segundo algumas crenças, se encontra aqui presente conosco, nos esforçando. O Espírito esforça, o Espírito nos ajuda, o Espírito nos protege, o Espírito nos defende. Como ele consegue ficar imóvel, parado, paralisado e sem ação diante de um sequestrador, Brasil? Diante de um estuprador, um assassino, um pedófilo? Me explica. Como ele pode continuar vendo todos os abusos e se comportar como se nada tivesse acontecendo? Como, Brasil? Como pode isso? Como pode? Reflete, Brasil! Um abraço para você. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Mas não tem como ficar aqui sem realmente pensar sobre esses assuntos. Ou pelo menos se desesperar diante disso, de ver um Brasil tão idiota. Um abraço, Brasil. Muito obrigado por tudo. Se puder, compartilhe esse vídeo, tá? Se inscreva, nos ajuda no compartilhamento. E se possível for evidente, tá? Me dá uma força, cara. Me ajuda a continuar com esse projeto aqui. Eu tô, inclusive, com o Pix aí. E se você puder me ajudar para que a gente possa falar, ter mais força para latir na cabeça desses gados. Porque não é possível coisa dessa, tá bom? Até o próximo vídeo e muito obrigado pela sua preferência. Tchau, tchau.